Essa frase que eu coloquei no título do vídeo, né, o bonzinho só se ferra, pode englobar em inúmeras outras ocasiões. Pode entrar na categoria de amizades, né, onde sempre tem aquele bonzinho do grupo, onde as pessoas têm uns hábitos meio complicados e ele é o chato, então ele é sempre o escanteado, quase ninguém ouve ele porque as ideias dele não são tão divertidas como as coisas que eles fazem. Pode ser também no trabalho, né, onde a pessoa boazinha sempre é passada para trás, sempre tem o tapete sendo puxado embaixo dos pés. E como a pessoa boazinha não faz isso também, é ela quem sofre, já que ela não faz e não fica junto com quem faz. Mas o vídeo de hoje eu vou falar dessa frase, só que num âmbito muito específico que o dia pede. Vamos falar sobre a frase "o bonzinho só se ferra" em relacionamentos. Justamente hoje, dia 12 de junho, o dia dos namorados. Um dos dias que eu mais vejo ódio em cima dele, tanto em memes como zoeira, né? Como também realmente, né? Odiando essa data. Eu acho que eu tenho umas respostas do porquê isso. Vamos ver agora. Se eu pudesse te dar uma dica de como escolher homem, a primeira é: não escolhe um homem bonzinho. Geralmente o homem bonzinho, ele também tem um apego a ser frouxo. E o homem que é frouxo, ele é inofensivo, ele é fraco. Se você tá com uma pessoa que é incapaz de conceber a maldade que existe no mundo, ela se torna o inimigo da relação. Esse cara fraco vai ser a última pessoa a querer te proteger na vida. Bom, eu resolvi começar com este vídeo aí, e ele que me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui, né? Porque eu vi esse vídeo, eu não achei um absurdo, eu não xinguei, eu não fiquei bravo, eu só fiquei pensativo, porque realmente a gente pode falar isso, a gente pode até ser chamado de chato para falar isso, mas realmente hoje em dia os valores são muito invertidos. Às vezes eu me paro e fico pensando, me perguntando como que a gente chegou nesta situação. Onde temos vídeos como este, de uma pessoa falando que uma pessoa bonzinha não é para namorar, evitar pessoas boazinhas porque elas não passam o senso de segurança suficiente, não passam o ar que uma mulher deve ter. Então, obviamente, se pessoas boazinhas não passam esse ar que essa mulher fala, então quem passa? Por que chegamos nessa situação aonde as pessoas, os homens que deveriam ser demonizados, deveriam ser vilanizados para não terem ao seu lado, né, ou então até ajudá-los a melhorar, são na verdade romantizados, enquanto as pessoas boas, os bonzinhos no caso, são o contrário, eles que estão sendo vilanizados. Por que isso? Eu tenho algumas coisas na minha cabeça que eu pensei, eu vou falar aqui para vocês, mas óbvio que nada é comprovado, são apenas visões minhas, então me digam o que acham. Primeiramente, vamos falar da data. Por que que a data talvez seja tão odiada por aí, né? Seja em memes ou seja em vídeos ali realmente falando sério? Essa frase tem muito a ver com isso. Porque, como eu disse, nessa geração, as pessoas boas estão sendo vilanizadas. Quando eu digo vilanizadas, eu digo que em muitas ocasiões, como um homem bom, um homem bonzinho, ele tenta chegar numa mulher que ele gosta e tudo mais, ele recebe rejeições, recebe traumas, recebe uns nãos dos mais variados possíveis. E com isso, uma pessoa que já passou por tantas rejeições, tentando ter alguém, e toda vez sendo rejeitado por ser uma pessoa boa demais, acaba que fica com um certo gatilho, com um certo receio de ver os casais felizes no Instagram, no TikTok e afins. Isso acaba criando, se a pessoa ainda não tiver, acaba criando aquele pecado de inveja, aquele pecado de cobiça mesmo, porque uma pessoa que é boa, por que ela não consegue ter alguém? Mas uma pessoa que é ruim, de caráter duvidoso e tudo mais, ela consegue. Esse pensamento fica na cabeça de muitos homens, e isso causa a inveja, causa tristeza e muitas outras coisas que envolvem não gostar da data unicamente porque a todo momento faz ele lembrar das rejeições que ele teve. Claro que isso que eu tô falando acontece nos dois mundos, de homem e mulher, mas é fato de que os homens passam muito mais por isso do que mulher, porque caso você nunca tenha ouvido essa colocação, e eu acho que é bem verdade em muitas ocasiões, um homem precisa conquistar uma mulher. A mulher precisa ceder ao homem. Porque caso você não veja e tudo mais, pelo menos na minha convivência, na minha visão que eu sempre vi, uma mulher quase sempre, ela vai conseguir sem quase esforço nenhum conquistar um homem. Só basta ser ela. O homem ele é fácil de conquistar, não precisa de muita coisa. Um homem normal, um homem bom, né? Ele é muito fácil de conquistar. Enquanto o homem não, o homem precisa conquistar mesmo. Precisa batalhar, precisa ter coisas, precisa participar de padrões, precisa ser de tal tipo para conseguir atrair os olhares de alguém. Quando você não tem essas coisas, é muito difícil você ver uma mulher realmente gostando de você. Porque teoricamente você não tem nada a agregar na vida dela. Não estou generalizando, mas é fato de que a maioria das vezes isso acontece. Obviamente eu não estou dizendo que é errado e tudo mais. Cada um escolhe o jeito de viver. Mas eu digo a minha visão. E na minha visão é isso.
Mas enfim, voltando ao assunto. Essa data não vira mais algo feliz ou algo romântico, ou algo para você ficar vendo os casais e ficar feliz. Ela se torna uma cicatriz, ela se torna uma ferida que todo ano é aberta nesse exato dia. A ferida dos traumas, a ferida das rejeições, das pessoas que a pessoa amava, só que foram embora ou as rejeitaram. As decepções amorosas, né, para ser resumido. E é aí que vem o grande hate, né, do Dia dos Namorados, seja de meme ou seja de vídeo real. Muitas vezes nem é inveja, muitas vezes nem é a pessoa amargurada. Às vezes é uma pessoa que passou por coisas, mas as coisas que ela passaram fez ela lembrar de traumas, fez ela lembrar de decepções amorosas e tudo mais que ela tentou e que ela sempre talvez quis comemorar um Dia dos Namorados com aquela pessoa que ele sempre quis e tudo mais, só que não conseguiu. E aí o Dia dos Namorados sempre vem para relembrar. E não é só, né, o mês inteiro, né, falando de Dia dos Namorados. Então realmente é complicado. Mas vamos ver os motivos realmente que fazem uma pessoa boa ficar desse jeito. No âmbito de relacionamentos, a pessoa boazinha sempre vai mostrar um lado mais romântico, sempre vai mostrar o seu eu de verdade, quase sempre, pelo menos. E hoje em dia é muito comum você não ser você quando for tentar um relacionamento. Às vezes pessoas incentivam você a mentir, a ser quem você não é, a fingir que tem coisas unicamente para conquistar pessoas. E é daí também que muitos relacionamentos fracassam, porque muitas pessoas criam expectativas erradas sobre outras. Mas com pessoas boas de verdade não é assim. Ela quer uma pessoa, principalmente se ela quiser uma pessoa para a vida toda, para casar, ter uma família e afins, ela vai mostrar quem ela vai mostrar seus defeitos, ela vai mostrar o seu pior lado, porque se você não mostrar, a pessoa não vai te amar na felicidade e na tristeza. E isso é algo que está sendo abandonado hoje em dia, está sendo distorcido, é porque hoje em dia, como diz aquele vídeo que eu mostrei, né, no início aqui, ser bonzinho passa uma aura fraca, que não vai proteger uma mulher. Logo, um homem que mostra os seus sentimentos, que se abre, mostrando as suas feridas para a pessoa que ele gosta, né, isso dá um ar para essas pessoas de que o homem ele é fraco, não serve para namorar, que ele não serve para ter uma família. Isso é totalmente errado. Desde quando um homem que expressa seus sentimentos, que às vezes até chora quando desabafa, lembrando de traumas e tal, é uma pessoa fraca? Muito pelo contrário, ela é forte o suficiente para confiar naquela pessoa e falar dos seus piores medos e traumas. Mas não, pelo jeito hoje em dia o homem tem que ser literalmente um robô, não pode ter sentimentos e é unicamente usado para prazer e para proteção. Pelo jeito hoje em dia é só isso. Outra coisa também, geralmente pessoas boas elas tentam chegar nas pessoas que elas gostam, não fazendo piadinhas de duplo sentido, não fazendo coisas ali que na minha opinião pelo menos é desrespeito, mas tem pessoa que gosta. Ela chega devagar, conversando, querendo saber sobre a vida, se preocupando com a pessoa, às vezes até igual um pai, né? E principalmente às vezes dando conselhos para a vida daquela pessoa para tentar ajudar. Porém esse jeito de amadurecer um possível relacionamento, de querer estar com a pessoa o tempo todo, dar conselho, de ajudar a pessoa, de estar ali na hora que der, hoje em dia também é distorcido e chamam agora de outra coisa, melhor amigo. O que é bem irônico, porque a maioria dessas mulheres aí sempre falam na internet que homem não presta. Hoje em dia o mercado tá difícil, nossa, é difícil achar um homem bom hoje em dia. Mas quando aparece um homem bom, um homem que está disposto a proteger ela, a ficar com aquela mulher para todos sempre e tudo mais, ela o chama de melhor amigo, ou o chama de irmão, ou algo do tipo. Não se enganem, isso acontece muito com mulheres também, que incrível que pareça eu já vi acontecer. Outras coisas também, pessoas boas começam a se tornar cada vez menos a prioridade da pessoa. O começo é maravilhoso, porque você vê que aquela pessoa boa, ela quer estar com você, elogia você, tenta dar conselhos para você, ou seja, alimenta o ego de uma pessoa meio duvidosa. Se a pessoa for meio duvidosa e o ego começar a ser inflado, entre aspas, né, por uma pessoa boa, ela vai começar a perceber que ela pode ser usada como consolo, mas não por algo além. Essa pessoa começa a se afastar em muitas ocasiões, começa a conversar menos e começa a conversar apenas quando quer consolo, quando quer conselho, quando está triste e precisa falar sobre alguma coisa. E é aí que uma pessoa boa, ela acha que está conseguindo algo, ela acha que a pessoa está realmente gostando dela, né, está aceitando, né, ela na vida dela, mas não, ela apenas está usando. Porque uma pessoa boa é muito fácil de usar, porque ela não está ali por interesse, ela não está ali por algo em troca, não, ela está ali por amor. Ela tá ali pelo sentimento, ela tá ali porque ela quer. Então ela não vai desistir fácil. E ela vai responder sempre rápido, vai querer sempre estar com a pessoa. Ou seja, é muito fácil de usar uma pessoa boa, infelizmente. E juntando tudo isso que eu falei, talvez outras coisas que talvez eu não fale aqui, junta tudo e causa uma decepção, causa tristeza, causa angústia,
causa gatilhos. Infelizmente temos que pensar que não somos a prioridade de ninguém. A gente não pode pensar que só porque a gente é bom, que a gente vai fazer de tudo pela pessoa, que vai dedicar nosso tempo, nossa vida, nosso tudo pela pessoa, não vai fazer da gente prioridade por muitas e muitas vezes. Eu vago pela internet há muito tempo e eu sei bem, já conversei com muitas pessoas e eu sei bem que isso é um problema muito comum. Uma pessoa boa que achou que estava sendo prioridade de alguém, que a pessoa estava gostando dele porque estava ouvindo os conselhos dele e tudo mais, mas no final de tudo, a pessoa não estava ouvindo o conselho, estava sendo apenas usado como consolo, apenas para alimentar o ego, ou apenas para melhorar e voltar para aquelas pessoas que também caráter duvidoso que a pessoa talvez goste. Infelizmente, não tem como mudar, porque assim como eu mostrei no vídeo daquela mulher, está muito impregnado nessa geração atual. Uma pessoa boa não é legal para se namorar ou para se estar perto. É uma pessoa chata, uma pessoa que não passa o ar de confiança, de proteção. Com isso, causa as lembranças dolorosas. É irônico pensar que num mês tão feliz, né, que é conhecido pela festa junina ou até pelo Dia dos Namorados, seja também o mês da conscientização da saúde mental masculina. Um mês em que tantos homens, quando vêm, já lembram de traumas passados envolvendo relacionamentos ou tentativas de relacionamentos. Por isso eu digo para você, homem, ou até mulher também, que tem esses problemas de relacionamento no passado, problemas com traumas, com rejeições e tudo mais, apenas digo para vocês que infelizmente você ficar triste com isso só vai piorar a sua situação. Devemos ser fortes, até porque se você for uma pessoa que quer muito um relacionamento e tal, às vezes um relacionamento para sempre, um só e tal, você tem que esperar. Você tem que esperar porque a gente já ouviu essa frase inúmeras vezes, mas ela é verdade. Quanto mais a gente quer algo, quanto mais a gente procura, menos a gente consegue encontrar. Às vezes aquilo que você não tá nem aí, que você não tem interesse nenhum em encontrar, você acaba encontrando. E isso acontece muito com relacionamentos. Então para você, pessoa boa, né, que está tentando encontrar alguém, só que já sofreu pra caramba, é bom você segurar a ansiedade. Porque se tem uma coisa que hoje em dia é difícil de encontrar, é uma pessoa boa pra você ficar por muito e muito tempo, às vezes tentar pra sempre. Hoje em dia os relacionamentos têm a mesma analogia de vídeos na internet. O pessoal parou de ter paciência de ver vídeos longos de 10 ou mais minutos e passou a ver vídeos com menos de 1 minuto. Às vezes nem termina um vídeo com menos de 1 minuto e já rola pra baixo. A paciência não existe mais. Então você deve ser o diferente. Você deve ter a paciência necessária. Foque em você ou foque em outras coisas na vida. Porque por mais que você queira, por mais rejeições que você receba, por mais desprezo que você receba das pessoas, de não lembrar de você, de não te chamar mais como antes e afins, saibam que justamente isso é um teste para ver as pessoas de verdade que estão ao seu lado. E saiba também que uma pessoa muito especial está sendo guardada para você, está sendo preparada para no futuro você olhar para trás, nesses momentos que você estava triste, você estava com um gatilho, que você estava lembrando das suas decepções amorosas, das suas rejeições, e pense, caramba, valeu a pena cada segundo daquele sofrimento, porque agora eu tô finalmente com alguém que eu sempre sonhei. Eu confio que todos que estão vendo esse vídeo vão conseguir quem vocês querem, ou até quem já conseguiu, quem até tá vendo esse vídeo já com alguém ao seu lado, parabéns, espero que seja a pessoa certa, mas para quem não tem, aguarde, porque a pessoa certa virá, mas basta esperar, porque hoje em dia não existe mais esse negócio de ficar tentando, ficar procurando, porque isso era antes. Quando era mais fácil encontrar pessoas boas. Hoje em dia não. Hoje em dia se tem uma coisa que é difícil, é achar pessoa boa. É que nem frutas podres quando caem de um pé. É muito mais fácil você ver as que estão no chão do que as boas que estão lá no topo. Às vezes é até quase impossível de pegar. Mas todo mundo vai conseguir pegar uma. Basta tentar muito, se esforçar muito. Às vezes pode se machucar, mas você não vai pegar as que estão no chão. Você não vai pegar as que não prestam. Você vai olhar pro topo. Você vai olhar pro topo e vai falar, aquela é a que eu quero. E assim você vai, de pouco a pouco, ralando, até conseguir o que você tanto quer. Diz o que vocês acham sobre essa frase, o bonzinho só se ferra no âmbito de relacionamentos. Falei muita coisa boa, muita coisa ruim. Discordem ou concordem aqui nos comentários, sempre com educação, beleza? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo do meu canal secundário até aqui. Nos vemos na próxima. Tchau.